Graças e paz do Criador a todos nós, que a luz de Deus possa mais uma vez iluminar nossos caminhos. Hoje vamos falar de um tema bastante contundente, que são as provações. São processos, que passamos, todos nós estamos sujeitos a isso, e que acontece constantemente nos nossos dias. Esses momentos são onde nós nos encontramos mais frágeis, nós nos encontramos mais sujeitos a desistir diante desses problemas que são colocados em nossas vidas, que surgem em nossas vidas. É o ponto que podemos determinar realmente se vamos seguir amando a Deus ou se vamos desistir do propósito dele nas nossas vidas. Mas, afinal de contas, o que seria a provação? Ela teria algum propósito? Seria um castigo, um teste, um tipo de disciplina, um ensinamento? São para o nosso bem, para o nosso mal? São muitas perguntas, que podem se enquadrar nesse tema. Mas hoje a gente vai ver através da Bíblia, através de uma ótica bíblica, o que podemos fazer, como podemos resolver, o que são as provações. Primeiro, eu queria dar um pequeno resumo, segundo o dicionário, do que seria uma provação. Que seria o ato ou efeito de provar uma dificuldade, uma situação aflitiva ou sofrimento muito grande. Certo? Então, sabendo disso, sabendo que isso é um processo doloroso, um processo difícil, por que é que Deus permite que nós passemos por ele? Nesse momento, vejamos, através da Bíblia, o que é que isso diz em Hebreus, capítulo 12, versículos de 5 a 7, que diz: E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Esse texto, ele deixa bem claro a principal causa das nossas provações. E por que elas são tão recorrentes em nossas vidas? Imagine o seguinte: quando a gente era criança, o que acontecia quando a gente errava? Nossos pais nos disciplinavam, seja através de castigos, ou através da famosa chinelada, que pode variar de vários tipos, seja uma chinelada havaiana, seja um cipó de goiaba, uma mangueira, sei, Como eu nunca fui um menino quieto, eu sei muito bem disso daí. Enfim, esse é o mesmo motivo pelo qual Deus nos permite passar por essas provações. Por isso que Ele nos coloca em certas situações, em certos problemas, em certas angústias, em certas aflições, para nos corrigir, para nos endireitar nos caminhos dele. Muitas vezes a gente anda com algum tipo de soberba no coração, algum tipo de pecado recorrente, alguma coisa que nos faz afastar de Deus. Então, essas provações, de um certo modo, elas servem para nos endireitar, para nos encaminhar novamente no caminho que Cristo tem preparado para nós. Porque eu posso contar a minha história, por exemplo. Quando realmente eu decidi seguir os caminhos de Cristo, quando eu decidi voltar realmente para o único caminho que importa, eu passei por vários problemas. Problemas pessoais, problemas financeiros, coisas que realmente surgem para lhe incomodar, para atrapalhar na sua caminhada. E
chegou uma situação tão, como é que eu vou dizer, difícil, que eu já estava praticamente a ponto de desistir. Eu já estava querendo voltar realmente pro mundo, pra vida que eu tinha, pro mundo, porque lá eu não passava por provações. Mas aí foi que eu comecei a aprender. Eu demorei, mas eu aprendi que a gente tem que enxergar as provações de um modo que a gente pare de perguntar a Deus o porquê daquilo que está acontecendo. E se perguntar para que Deus está deixando isso acontecer conosco, para que assim a gente possa traçar um caminho, a gente possa ter uma direção do que fazer. E isso nos leva a um segundo ponto desse nosso vídeo, que é como eu devo encarar as minhas provações. Para isso eu quero ler outro trecho aqui na Bíblia, que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Fala o seguinte: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passados por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Esse texto aqui é bem claro. Nós devemos encarar nossas provações com alegria. Com alegria, sim, com alegria. Para resumir isso ainda um pouco mais e deixar bem mais claro, eu vou mostrar outro texto que mostra como as pessoas dessa época, da época de Jesus, da época de Paulo, eles encaravam as provações. E se encontra no livro de Atos, capítulo 5, versículos de 40 a 41. Fala o seguinte: procurando também, achar vocês acham. Fala o seguinte: e as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Você entendeu? Ou seja, os apóstolos ficaram felizes, eles encontraram a alegria diante daquele problema. E olhe que, assim, essa questão dos açoites nesse tempo, não era um ou dois, não, eles apanhavam de verdade. E ainda assim eles se alegraram, apenas pelo fato de estarem, vamos dizer assim, apanhando, estarem passando por provações, por conta do nome de Jesus, por conta de pregar o Evangelho de Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, sabendo disso, nós devemos sempre encarar nossas provações com alegria e com fé no nosso Pai. A gente tem que ter a ciência que em algum momento isso vai se transformar em uma bênção. E eu quero contar também outra historinha agora, que também vai fazer vocês entenderem melhor o que eu quero passar. A história de um certo missionário que, quando ele era jovem, ele sofreu um acidente. Para não ficar tão longa a história, e chegou infelizmente a perder uma perna. Mas ainda assim ele deu graças a Deus. E no futuro, depois de alguns meses de recuperação, ele sentia sempre essa vontade de pregar. Ele foi parar numa aldeia indígena. Só que chegando lá, nessa aldeia, ele percebeu que essa aldeia era de índios canibais. Quando ele se deu conta que queria sair de lá, ele foi impedido pelo pessoal e foi preso.
Passado esse momento, ele se viu enjaulado e vamos dizer assim, o cozinheiro da tribo, né? Preparando lá, cortando os legumes e olhando para ele, né? Nisso chegou o chacal da tribo, pediu uma prova da carne, né? Ao cozinheiro. O cozinheiro foi lá, olhou, disse, isso aqui eu vou tirar da perna. Foi, cortou um pedaço da perna do funcionário e deu ao chacal. O chacal cortou, comeu. Que carne horrível. A carne desse homem não presta, pode soltar ele. A outra cena seria a seguinte: o apóstolo correndo no meio da mata e agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado por aquele acidente em que tu me deste uma perna de borracha. Então, essa atitude desse missionário mostra realmente como nós devemos proceder, e que é o que nos leva ao terceiro ponto. Como devemos proceder para vencer nossas provações? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro o seguinte: não existe uma fórmula. Sim, você vai fazer isso e vai vencer as provações. Não, isso não existe. Entendeu? O que existe são coisas que podemos fazer para nos ajudar, para nos auxiliar a encarar essas provações. Pois, como já diz em livro de João 16:33, Deus nos preveniu sobre isso. Fala o seguinte: eu os preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhas paz. Neste mundo sofrerei tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Jesus Cristo deixou bem claro que nessa vida, essas provações sempre estariam nos acompanhando, em todos os momentos. Principalmente quando nós tentamos acertar mais com o Pai. Nós queremos nos aproximar mais do Pai. Essas provações, elas se intensificam. É como se fosse um teste para ver se você realmente é digno de Deus. É algo mais ou menos dessa forma. Então, eu gosto de falar que existem ferramentas que podemos utilizar para vencer nossas provações. Que são elas: oração, fé, perseverança e sabedoria. Primeiro, ore sempre. Como diz a palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. É na oração que você consegue aquele vínculo com Deus, aquela aproximação, aquela vontade, aquele gosto de servir a Ele. Outra coisa muito importante é a questão da fé. Tenha sempre fé, pois como diz a palavra em Marcos 11, quando a gente tem fé sem pestanejar, sem duvidar de nada, a gente já recebeu aquela vez. Então, ore, tenha fé naquilo que você está pedindo, tenha fé na provação, tenha fé que você vai vencê-la. Peça a Deus forças e Ele vai te dar. Agora, como diz a palavra, você tem que crer sem pestanejar, sem nenhum tipo de receio. Entende? Perseverança, persevere. Ore, tenha fé e persevere. A perseverança, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 4, é onde nós encontraremos a chave para vencer a provação. É na perseverança que a gente fortalece esse vínculo com Deus, fortalece a nossa, vamos dizer assim, amizade com Deus. E o quarto, que eu acho um dos mais principais deles, a sabedoria. Muitas vezes em nossas vidas as coisas são recorrentes, são provações que sempre, vamos dizer assim, acontecem. Aquela que você está travado, ela sempre vai acontecer. Então você tem que usar de sabedoria com ela. Você tem que saber, isso aqui é referente àquele meu erro, aquela minha coisa que eu sempre caio. Então eu vou me fortalecer, eu não vou me desesperar diante dela. Eu vou permanecer firme, ou seja, seja sábio diante dessas suas provações. Aceite que a provação é um processo que Deus permite que a gente passe para que nós possamos nos endireitar, que nós possamos realmente nos moldar à vontade dele. Entenda
que o Pai eterno, Ele é zeloso por nós e por isso Ele permite que nós passemos por esses processos para que sejamos pessoas melhores perante Ele, não perante os homens, perante Ele, que é o que realmente importa. Acredite nos planos de Deus. Acredite nos planos de Deus para você. Fortaleça a sua fé, porque a palavra diz que todo aquele que nele crê, ele não perece, mas ele tem a vida eterna. E o principal, creia nas mudanças que Deus tem para você. Creia nos planos dele para você. Porque uma coisa eu te garanto, os planos que Deus tem na tua vida, por mais que seja doloroso o processo, por mais que seja difícil, porque é difícil. Se eu disser a você que é uma coisa fácil, que você vai começar a orar, que você vai ter vontade de ler a Bíblia, que você... Não é assim. É um processo difícil. Mas a partir do momento que você crê que os planos de Deus são melhores do que qualquer coisa que você tenha preparado para você mesmo, Ele vai te fortalecer. E você vai passar por todas as provações da sua vida. Amém?